Hoje chegaremos ao terceiro vídeo desta série sobre o cristão e a política. É muito importante que você assista aos vídeos anteriores, caso você não tenha assistido, para você entender por que nós não devemos votar em alguns candidatos. Você vai ver aqui na descrição do vídeo os links para esses dois vídeos, porque é fundamental que, já que você e eu somos o sal da terra e a luz do mundo, de acordo com Mateus 5, 13 a 16, nós precisamos influenciar a nossa sociedade para o bem através da escolha de bons representantes. Representantes que defendam, pelo menos em parte, interesses de Deus, representantes que não interfiram no desenvolvimento da família, da religião, da ordem no Estado. Precisamos escolher representantes que não nos atrapalhem de pregarmos o Evangelho e, óbvio, mesmo que você e eu devamos exercer com responsabilidade o nosso direito de cidadania, não devemos tirar o nosso foco do reino dos céus. A nossa principal cidadania, a nossa principal pátria é a pátria celestial, de acordo com Filipenses 3, versos 20 e 21. Eu quero repartir com você agora 4 sugestões de Ellen White, sugestões muito fortes, para você não votar em candidatos que tenham essas 4 características aqui. Então você tem que votar em candidatos que não possuam certas características, especialmente candidatos que não possuam ideologias marxistas. Eu já falei para você em vídeos anteriores que a ideologia ateística e marxista de Karl Marx é uma aberração do ponto de vista bíblico e teológico, ensina um falso socialismo, ensina um socialismo utópico que não está presente nas Escrituras, não leva as pessoas a restabelecerem a sua comunhão com Deus, não ensina a forma correta de ajudarmos aos necessitados. E eu demonstrei para você no vídeo anterior como que o cristão ajuda os necessitados. Então você tem que ter muito cuidado com esse tipo de candidato que tem essa ideologia, uma ideologia totalmente antibíblica, que é oposta àquilo que Deus revela nas Escrituras. E isto se você quer ser um cristão que vote com responsabilidade. Ellen White, uma escritora cristã, que nós, adventistas do sétimo dia, cremos ter sido ela usada por Deus para, com seus escritos, levarem nossa mente de volta à Bíblia, ela tem aqui algumas dicas muito interessantes que o cristão tem que levar em conta na hora de votar. E eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar muito a você. Primeira dica, Ellen White diz o seguinte, que nós devemos votar em candidatos temperantes, ou seja, que sejam moderados, controlados e que não sejam contra a nossa mensagem de saúde. Ela diz o seguinte, homens intemperantes não devem ser colocados em posições de confiança pelo voto do povo. Sua influência corrompe a outros e acham-se envolvidas sérias responsabilidades. Pessoas intemperantes aqui nesse contexto envolve pessoas que não têm controle com a bebida, ok? Pessoas que estimulam a legalização de drogas de qualquer espécie. Então qualquer pessoa que tenha a mente embotada por bebida alcoólica, é o intemperante, ele não tem ele não tem como permitir que o Espírito Santo atue na mente dele para ele tomar decisões corretas. Então, primeira dica. Aqui na descrição do vídeo você vai ver o link para o meu artigo no blog com essas dicas e com as referências para você comparar, tá bom? Então, avalie o candidato, se ele não é um indivíduo intemperante, dado à bebida alcoólica, que quer aprovar legalizar drogas. Então, primeira dica de Ellen White para você. Segunda dica, vote em pessoas íntegras que respeitem os direitos de propriedade, os direitos da vida humana e animal e que, obviamente, valorizem a religião, os princípios morais e a estrutura familiar. Ela escreveu isso também, que está aqui no livro Temperança, página 47. Tá? A outra citação também está na mesma página. Ela disse o seguinte,
Unicamente homens estritamente temperantes e íntegros devem ser admitidos em nossas assembleias legislativas e escolhidos para presidir nossas cortes de justiça. As propriedades, a reputação e a própria vida se acham inseguras quando deixadas ao juízo de homens intemperantes e imorais. Claramente ela diz aqui que nós devemos unicamente eleger pessoas que respeite a propriedade, que tenham reputação, não é? Porque, por do contrário, se nós não elegermos pessoas, não é, estritamente temperantes e íntegras, aí não teremos proteção para as propriedades, não é? Nossa reputação e a nossa própria vida se acharão inseguras diante de pessoas que são intemperantes e que não respeitam, por exemplo, a propriedade privada. Outra coisa que é dito também nessa citação, que já que deve haver um respeito tanto pela vida humana quanto pela vida animal, você tem que considerar aqui candidatos que não apoiem o chamado aborto, que para Deus é um crime contra o feto. Não deixe de ser bíblico. Cuidado com esses argumentos pró-aborto. Cuidado, porque Deus é o criador da vida. A vida é sagrada e Deus não permite que o inocente, Deus não quer que o inocente seja castigado ou morto ou destruído por causa de alguém que não é inocente. Então cuide com esse tipo de ideologia. Veja se ele respeita liberdade, propriedade privada, se respeita a vida, se não defende aborto. Então você tem que considerar essas coisas num candidato. Se você quer ser um cristão bíblico, se você quer ser um cristão bíblico e influenciar a sociedade por meio do seu voto, você é obrigado a considerar a ideologia do candidato. Se você não fizer isso, você estará sendo irresponsável e Deus vai cobrar isso de você. Tá, ok? Terceira dica. Vote em candidatos que temam, respeitem a Deus e estejam dispostos a receberem sabedoria dele e de sua palavra para governarem. É muito importante escolhermos como nossos representantes, seja na presidência, seja entre as prefeituras, sejam vereadores, não importa, senadores, temos que votar em pessoas que estejam dispostas a receberem de Deus a orientação para administrar o país. Olha o que Ellen White diz sobre isso. Fossem os homens representativos, observadores dos caminhos do Senhor, e indicariam aos homens uma norma elevada e santa. Os que ocupam posições de confiança seriam estritamente temperantes. Magistrados, senadores e juízes teriam clara compreensão e seu discernimento seria são, isento de perversões. O temor do Senhor estaria sempre presente e dependeriam de uma sabedoria superior à sua. O Mestre Celestial os tornaria sábios no conselho e fortes para agir firmemente em oposição a todo erro e promover o direito, o justo e o verdadeiro. A palavra de Deus seria seu guia e afastariam toda opressão. Olha que estação bonita. Devemos eleger pessoas que estejam dispostas a receber a sabedoria de Deus para administrar o país. Pessoas que sejam humildes o suficiente para reconhecerem que sem Deus elas não podem fazer nada. Que sem Deus elas não podem tomar uma decisão correta. Que sem a oração elas não podem decidir sobre o futuro de um país. Você percebeu? Será que muitos dos candidatos que querem ocupar o governo hoje, eles se enquadram nessas características? Avalie. Você pode pensar assim, mas se eu for avaliar estritamente isso, não sobra ninguém? Veja, se é para votar errado, é melhor anular o seu próprio voto. Mas pode ter certeza, existem pessoas de bem que mesmo não sendo perfeitas assim como você e eu, se aproximam desses ideais aqui. Então você tem que eleger pessoas que se aproximem ou que pelo menos queiram crescer e chegar nesse ideal. O meu objetivo aqui não é dizer que você tem que anular o seu voto, porque você não pode fugir da sua responsabilidade como cristão, né?
Mas eu quero dizer a você o seguinte, se não tivesse opção nenhuma, seria melhor não votar do que votar. Agora, há sim pessoas de Deus espalhadas por este Brasil que podem nos representar em várias funções, vários cargos públicos e políticos. Pessoas que mesmo ainda não cumprindo com este ideal, elas querem crescer, elas temem a Deus e querem se desenvolver. Então você tem que avaliar isso, você tem que considerar esses aspectos. E a última dica de Ellen White, vote em candidatos que respeitem a liberdade religiosa e que não promovam em hipótese alguma a união entre igreja e Estado. Ela diz o seguinte, não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como o sábado. Ela fala num contexto norte-americano em que haviam já alguns decretos dominicais, então ela diz o seguinte, não devemos votar em alguém que promova uma união entre igreja e Estado, tirando a liberdade de crença das pessoas. Eu espero que essas 4 dicas tenham ajudado a você. Eu sei que muitas pessoas vão ficar totalmente revoltadas. Ah, o Leandro está dizendo que é para eu votar em fulano ou beltrano. Eu não falei aqui nome de ninguém. E nem é meu propósito fazer isso. O voto é algo particular e pessoal e ninguém deve se meter na decisão de cada candidato que a pessoa vai escolher. Porém, o mínimo que eu tenho que fazer como um cristão é mostrar para você que você tem que ser responsável na hora de eleger os seus representantes. Você precisa escolher pessoas que se aproximem dessas qualidades de Ellen White que ela apresenta, pessoas que sejam dispostas a crescerem e a defenderem os interesses de Deus. Enquanto nós aguardamos a volta gloriosa de Cristo, nós devemos contribuir por meio do nosso testemunho cristão, por meio da pregação do Evangelho e por meio do nosso voto, para que as coisas caminhem em ordem. Você e eu precisamos fazer a diferença. E eu finalizo com uma citação que eu encontrei numa sessão chamada Consultoria Doutrinária, da Revista Adventista de setembro do ano 2000. Essa citação muito interessante é o seguinte, o cristão viaja para a pátria celestial, mas enquanto estiver neste mundo, deve cumprir seus deveres na comunidade de que faz parte. Assim, o exercício da cidadania é parte da vida de todo cristão responsável. Pagar impostos com honestidade é um dos requisitos. Então, enquanto que nós estamos neste mundo caminhando para a pátria celestial, precisamos ser cristãos responsáveis, exercendo o nosso direito de cidadania por meio do voto, votando em candidatos que não tenham essa ideologia diabólica de Karl Marx, e precisamos também sermos o exemplo no pagamento dos nossos impostos, no pagamento das nossas dívidas, na administração das nossas finanças. Deus quer que você e eu sejamos um exemplo. Então seja consciente nas próximas eleições. Seja cristão nas próximas eleições. Seja um cristão responsável nas próximas eleições. Ao final do vídeo, ao final aqui na descrição, vá ao link onde há um artigo no meu blog para que você possa ler esse artigo na íntegra, reavaliar essas dicas que eu lhe apresentei e ser um instrumento de Deus para fazer a diferença por meio do seu voto. Nunca esquecendo de que o nosso foco é a pátria celestial.